Imagine acordar amanhã e perceber que algo está diferente. Não há explosões, não há sirenes, não há cidades em chamas. Ainda assim, o mundo não é mais o mesmo. Nos primeiros minutos do dia, antes mesmo de você sair da cama, seu celular vibra. Uma notificação, depois outra e outra. Todas dizem a mesma coisa, em idiomas diferentes, vindas de fontes diferentes, mas apontando para a mesma direção. Algo foi descoberto. Durante décadas, cientistas olharam para o céu em silêncio. Antenas gigantescas espalhadas por desertos, montanhas e regiões isoladas do planeta escutavam o universo com paciência quase infinita. Não buscavam palavras, não buscavam vozes, buscavam padrões. Algo que não pudesse ser explicado pela natureza conhecida. E naquela madrugada, um padrão apareceu. No início, parecia apenas mais um ruído. O universo é barulhento, estrelas explodem, pulsares giram, galáxias colidem, mas aquele sinal não se comportava como nenhum outro. Ele se repetia, com intervalos precisos, com uma estrutura matemática impossível de ser causada por um fenômeno natural conhecido. Os primeiros a perceberem não comemoraram, não sorriram, não gritaram "encontramos". Eles ficaram em silêncio. Porque no instante em que entenderam o que estavam vendo, também entenderam o peso daquela descoberta. O sinal não vinha da Terra, não vinha do Sol, não vinha nem mesmo de nossa galáxia próxima. Ele vinha de longe, muito longe. E mais assustador do que sua origem era sua organização. Sequências matemáticas universais, relações que qualquer inteligência avançada conheceria. Era como se alguém estivesse dizendo sem usar palavras: "Nós sabemos que você está aí". Nas primeiras horas, a informação não chegou ao público. Protocolos foram ativados, telefones tocaram em salas fechadas, cientistas que nunca haviam falado com militares passaram a falar. Governos que não costumam cooperar passaram a trocar mensagens urgentes. A decisão inicial foi simples e previsível: silêncio. Não porque quisessem enganar a população, mas porque ninguém sabia o que dizer. Como se anuncia algo que muda completamente a posição da humanidade no universo? Como se confirma que não somos únicos, sem causar pânico, colapso econômico ou caos religioso? Mas o silêncio não dura na era da informação. Alguém compartilhou algo, um e-mail, um trecho de relatório, um áudio vazado. Não importava se era completo ou não. Bastava a ideia, bastava a suspeita. As redes sociais fizeram o resto. Em poucas horas, a pergunta já não era mais "isso é real?", mas sim "por que estão escondendo isso de nós?". Teorias surgiram, algumas próximas da verdade, outras completamente absurdas, mas todas tinham algo em comum: o medo. Porque pela primeira vez, o medo não vinha de algo terrestre. No fim do primeiro dia, os governos entenderam que não havia mais como controlar a narrativa. Então veio o anúncio oficial. Uma coletiva global. Cientistas, líderes políticos e representantes de organizações internacionais sentados lado a lado. Nenhum sorriso, nenhuma expressão de vitória. A declaração foi curta, cuidadosamente ensaiada. Confirmamos a detecção de um sinal de origem não humana, com características que indicam inteligência. Nenhuma palavra sobre intenções, nenhuma palavra sobre ameaça, nenhuma palavra sobre contato direto. Apenas a confirmação do que até aquele momento sempre pertenceu à ficção. Não estamos sozinhos. O mundo parou por alguns segundos. Depois entrou em movimento de novo, mas de uma forma diferente. As bolsas oscilaram violentamente. Algumas pessoas correram aos mercados, outras largaram o trabalho no meio do dia. Igrejas encheram, fóruns online explodiram. Transmissões ao vivo nunca tiveram tantos espectadores. Curiosamente, não houve pânico imediato. O pânico verdadeiro é silencioso. Ele se manifesta em decisões impulsivas, em noites sem dormir, em perguntas que ninguém consegue responder. Os governos reagiram como sempre reagiram diante do desconhecido, se preparando para o pior enquanto dizem esperar o melhor. Os Estados Unidos elevaram níveis de alerta que não eram usados desde a Guerra Fria. Satélites passaram a ser monitorados com atenção redobrada. Qualquer objeto fora do padrão virou motivo de investigação. China e Rússia seguiram o mesmo caminho, mais em silêncio, menos pronunciamentos, mais movimentações internas,
porque naquele cenário, informação se tornou poder absoluto. A ONU tentou assumir um papel de liderança global. Discursos sobre união, humanidade e cooperação foram feitos, mas na prática, cada nação sabia que se algo desse errado, não haveria plano conjunto, haveria sobrevivência. Enquanto isso, a população tentava assimilar a ideia. Durante milênios, o ser humano se colocou no centro da criação. Mesmo quando aceitamos que a Terra não era o centro do universo, ainda nos víamos como algo especial, únicos, insuperáveis. Agora, essa ilusão começava a ruir. Religiões reagiram de formas diferentes. Algumas líderes disseram que a descoberta não mudava nada, outras entraram em crise. Novos movimentos surgiram quase instantaneamente, afirmando ter respostas que ninguém mais tinha. E no meio de tudo isso, havia uma pergunta que ninguém conseguia ignorar. Eles sabem de nós? Nas semanas seguintes, cientistas trabalharam sem parar. O sinal continuava, sempre o mesmo padrão, sempre vindo do mesmo ponto do espaço. Nenhuma nova mensagem, nenhuma variação. Alguns disseram que aquilo era tranquilizador, outros disseram que era o oposto, porque o silêncio, quando vem de uma inteligência desconhecida, nunca é neutro. Teorias começaram a ganhar força. Talvez eles estivessem apenas transmitindo sua existência. Talvez estivessem esperando resposta. Talvez aquele fosse um farol antigo, enviado muito antes da humanidade existir. Ou talvez já soubessem exatamente quem somos. Os governos, é claro, não compartilharam tudo. Parte dos dados ficou restrita, parte das análises nunca foi divulgada, porque havia um detalhe que não parecia confortável demais para o público em geral. O sinal não parecia aleatório no tempo cósmico, ele parecia errar, como se tivesse sido detectável apenas agora. Como se alguém tivesse esperado a humanidade atingir um certo nível tecnológico antes de se deixar perceber. E isso levantava uma possibilidade perturbadora. Talvez não tenhamos encontrado eles. Talvez eles tenham permitido que os encontrássemos. Meses depois, o mundo não havia acabado. As pessoas continuavam indo ao trabalho, crianças continuavam indo à escola, mas algo mudou de forma irreversível. O céu nunca mais foi apenas o céu. Cada estrela passou a carregar uma pergunta. Cada noite silenciosa parecia menos vazia do que antes. A humanidade seguiu em frente, como sempre fez, mas agora com a consciência de que não era mais a única voz em um universo silencioso. E talvez esse tenha sido o maior impacto de todos. Não o medo da invasão, não o medo da destruição, mas o medo de perceber que nunca estivemos tão sozinhos quanto imaginávamos, nem tão preparados quanto acreditávamos. Se amanhã a prova definitiva de vida alienígena surgisse, a humanidade não entraria em colapso imediato. Ela faria o que sempre faz: negaria, discutiria, se dividiria, se adaptaria. Mas, no fundo, algo essencial mudaria para sempre. Porque a partir desse dia, toda pergunta sobre o futuro teria uma nova camada de incerteza. E toda noite silenciosa poderia não estar realmente silenciosa. E essa é a linha temporal, onde uma única pergunta reescreve toda a realidade. Obrigado e até mais.